Glória a Deus para todos sempre. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, aqui em Pato Branco, Paraná, Brasil. Vamos estar recebendo nossos irmãos conosco nesta live ao vivo. Glória a Deus para todos sempre. Mais uma palavra para encher os nossos corações. Aqueles que estão nos acompanhando, que estão participando, prontidão a receber as bênçãos do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus para sempre. Vamos ver aí o irmão Antônio Valdivino chegando. Glória a Deus, Deus abençoe o nosso irmão. Vamos ver se entra mais irmãos aí, para nós começarmos esses assuntos muito bons da palavra do Senhor. Glória a Deus eternamente. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, vamos entrando nessa live ao vivo. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, canal do YouTube, Pastor Elinaldo. Se inscreva lá, né? Transmita aos outros, compartilhe, dê ali um toquezinho no sininho. Isso no canal do YouTube, né? Participe, divulgue, diga para os seus amigos desse canal, compartilhe para eles, se inscreva, né? Se inscreva, dá o seu like, esteja ligado aí juntos conosco para a glória de Deus. A irmã Eli entrou, vamos então seguir em frente. Glória a Deus. Daqui um pouco os outros irmãos começam a entrar, né? Vamos, para nós adiantar, vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus que escreveu João, no capítulo 11, versículo 39 e versículo 40. Devemos esta noite participar, indagações boas da palavra de Deus, verdades da palavra do Senhor a todos os corações. Glória ao nome do Senhor, o nosso grande Deus. Aleluia. Bendito é Deus para todos sempre. Tá dando aí seu joinha, né? Participando conosco, compartilhe a outro irmão, a outro amigo, né? Essa live, para entrar mais irmãos aí para participar conosco da palavra do Senhor. João no capítulo 11, versículo 39 e versículo 40. Nosso irmão Éder Barcarol está entrando também. A paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. De nada, meu irmão. É um prazer. Visitei sua mamãe ontem, né? E hoje visitei sua irmã. Orando por eles ali, foi uma bênção de Deus. Precisa da oração e a gente está sempre à disposição. A irmã Éder Barcarol, lá do Rio Grande do Sul. E a irmã Terezinha também, né? Terezinha Freitas, né? Também está com nós. O presbítero irmão Vilmar Lasta está entrando também. Que Deus abençoe vocês, meus amados. No nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Então vamos lá, vamos ler a leitura, 11 de João, capítulo 11, versículo 39 e 40. Para nós começar a falar um pouquinho da palavra, né, meus amados? Diz a palavra do Senhor, e disse Jesus: tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amém, meus amados? Uma pergunta aí feita por Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, o nosso grande Deus. Deus não aceita desculpas. Eu poderia dar um título a esta mensagem, ou não há desculpas para Deus. Glória ao nome do Senhor, o nosso grande Deus. Não há desculpas para Deus. Na jornada para ir para o céu, para morar no céu, devemos compreender, é claro, dentro desse texto, são tantos textos bons da Bíblia, importante, né? A palavra do Senhor, mas nesses 2 versículos que eu li, eu poderia dizer para vocês, não há desculpas para Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Vanderlei Teles também entrou aí conosco. Deus abençoe, meu querido irmão. Aleluia e glória ao nome de Jesus de Nazaré. Vamos estar com vocês nessa live, né? Falando um pouquinho da palavra de Deus, numa participação especial aí com vocês. Glória a Deus, pode fazer os seus pedidos de oração. O irmão Vilmar lá está pedindo oração para minha esposa, né? Nós vamos estar orando sim, irmão. Vamos estar orando. No finalzinho aí, quando estiver na oração, nós vamos estar apresentando vocês que estão trazendo os seus pedidos de oração, né? Seus pedidos de oração, aqui para nós é uma ordem e também uma honra poder ajudá-los. Uma honra poder estar aqui para interceder pelo povo de Deus, para clamar a Deus pelo seu povo, pelos seus servos, nas maiores, muitas das vezes, muitas necessidades, né? Então, nós devemos estar orando uns pelos outros. Aleluia! Deixa eu ver aqui o irmão Éder está dizendo, minha sogra, né? Terezinha Freitas. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler aqui. Moramos juntos aqui no Rio Grande do Sul, em Soledade, né? Então está aí, o irmão mora no Rio Grande do Sul, precisamente em Soledade, né? Glória a Deus, que Deus abençoe. Vamos então, meus queridos, falar um pouquinho da palavra do Senhor para vós outros. Não há desculpas para Deus. Este assunto aqui da palavra do Senhor, todos os irmãos que lêem Bíblia conhecem, né? Sabe a história, né? Sabe o assunto. Trata-se da doença e subsequente à morte de um melhor amigo de Jesus chamado Lázaro, né? Trata-se de uma enfermidade e que levou a óbito aquele que era um dos amigos número 1 de Jesus, o homem chamado Lázaro. Glória ao nome eterno de Jesus de Nazaré. Os irmãos que conhecem as Escrituras sabem que foi mandado chamar Jesus, foi mandado dar um recado para ele. O teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, mandou te chamar. Jesus ouviu o recado sim, né? Jesus ouviu o recado, mas diz a palavra de Deus que ele ficou ainda mais 2 dias naquele lugar. Depois Jesus resolve ir, né, para Betânia, né? Dizendo aos discípulos que Lázaro estava dormindo, né? Mas eu vou despertá-lo. E os discípulos, compreendendo que era o sono normal, se está dormindo está bom, Jesus declara para ele, Lázaro morreu,
mas eu vou lá ressuscitá-lo. Glória a Deus. Então, tem toda essa narrativa, né? Essa narração das Escrituras a respeito deste homem amigo do Senhor, amigo de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E este amigo dá-lhe uma certa impressão que Jesus veio tarde demais para salvar este amigo dele. Glória a Deus. E Jesus se aproxima daquele lugar, né? Se aproxima daquela aldeia e ainda estavam as duas irmãs de Lázaro, que era Marta e Maria, né? E os judeus, o povo ali vizinho, os amigos, né? Ainda estava naquele lamento, né? Naquele labor todo de quando uma pessoa perde um ente querido, né? Passa-se dias, né? Passa-se dias e dias para a pessoa ir acostumando, né? Acostumando com aquela situação. Esquecer ninguém esquece, mas acostumar se acostuma, que é o tempo de luto, né? Então eles estavam ali naquela situação ali, um chorando, outros tentando consolar o outro, e assim por diante. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. A irmã Valmira Cesar está com nós ali de Brusque, né? Deus em Cristo abençoe a nossa irmã. Muito obrigado, está conosco, minha irmã. Glória a Deus e aleluia. É bom tê-los conosco aqui, ouvindo uma palavra de Deus em tempo real, né? Nessa feita agora ao vivo. Glória a Deus, que Deus possa abençoá-los poderosamente, todos vós e a sua casa, né? Então, meus queridos, estavam todo mundo naquela situação, chorando, triste, aborrecido, cabisbaixo, um consolando e outro sendo consolado, porque Lázaro havia morrido, porque aquele que era o amigo do Senhor havia sido vencido pela enfermidade e veio a falecer. Quando Jesus chega por ali, eles começam, né? Eles começam a dizer da situação, né? Até comovendo Jesus. A Bíblia diz isso, né? Eles olha que tanto amava, né? Esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que esse não morresse. Aquelas palavras todas, né? Um pouco desconhecendo Jesus, um pouco ignorando, um pouco sendo ignorantes, né? Mas, enfim, estava daquele tipo, e Jesus, né, como na forma humana, ele também sentiu, né? Ele se comoveu com aquilo tudo. Glória a Deus. Pastor Elisaldo entrou também, Deus abençoe. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É bom ter vocês com nós, irmãos. Então estavam ali naquela situação e Jesus chega a eles, né? A Marta abordou ele, dizendo as palavras: se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, e assim sucessivamente. Quando Jesus chegou a Maria também disse, né? Se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Eles acreditavam no poder de Jesus para curar uma enfermidade, mas tinha menos crença na questão de Jesus ressuscitar um morto, né? Eles acreditavam no poder de Jesus, mas tinham dificuldade com a ressurreição. E é uma coisa que a gente pode chamar muita atenção dos nossos queridos irmãos, todos nós que aqui estamos, é a respeito de acreditarmos no Deus Todo-Poderoso que tem poder de curar, né? de sarar uma ferida, tem poder de tantas coisas, abrir portas, resolver problemas insolúveis, salvar, libertar, transformar, mas também não podemos esquecer que o nosso Deus, o nosso Jesus, é o Jesus que ressuscitou, é o Jesus que ele é a ressurreição e a vida, como ele mesmo disse para essas irmãs, né? Essas pessoas
que estavam ali apenas com seus corações doloridos por ter perdido o ente querido. Então, Jesus chega, pede para levá-lo aonde os sepultaram, Lázaro, onde o Lázaro havia sido sepultado. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. E quando Jesus se aproxima, né, porque para isto ele veio, né, Jesus se aproxima daquele lugar, daquela gruta, né, daquele ambiente que era a sepultura. Aí começa a parte que foi lida do texto de João, capítulo 11, no versículo 39 e também no versículo 40. Glória a Deus. Aí disse, quem? Disse Jesus, tirai a pedra. Aí entro agora na mensagem da palavra de Deus aos corações, né? Porque quando Jesus disse, tirem a pedra, tirai a pedra, logo a Marta, irmã daquele que morreu, irmã do defunto, disse. O que é que ela disse? Ela disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Senhor, já cheira mal. Faz dias que ele morreu. Aí eu entro com o tema, né? Não há desculpas para Deus. Você pode ver que quando muitas coisas que estamos indo em busca atrás, correndo, lutando para alcançar, somos mediante a jornada, somos tentados a botar obstáculos, chamados desculpas, né? Somos tentados a botar obstáculo para não alcançarmos as bênçãos necessárias para sermos vitoriosos. Quando estamos indo em busca de uma bênção, até necessitamos dela, sabemos disso, e muitas das vezes estamos correndo atrás. Mas sempre somos sugeridos a abandonar a fé pelo caminho com desculpas, com ideias que apenas são coisas do ser humano, com ideias que elas são lógicas, mas dentro da lógica humana. Glória ao nome do Senhor. A operação de milagre de Deus, ela não depende da lógica humana. Ela não depende do meu achismo. Não depende daquilo que eu acho que é, ou que eu tenho até certeza por uma lógica humana. Ora, o milagre de Cristo na vida de um ser humano, não tem como se explicar o milagre. Tem como dizer que Deus fez isso e fez aquilo, mas você não pode explicar o milagre. Se o milagre for explicado, não é milagre. Então não teremos desculpas, não há desculpas para Deus, principalmente quando se trata de Deus agir, né? Quando Jesus disse para Marta, e para Maria e para os que estavam ali, tirai a pedra, Jesus não estava preocupado com outra coisa a que não fosse só a obediência dos seus súditos, daqueles que amavam ele. Jesus não precisava de outra coisa, porque o poder estava na mão dele para fazer aquilo que estava fora do alcance do ser humano. O que é que estava fora do alcance do ser humano? Estava fora do alcance do ser humano ao ressuscitar Lázaro. Porque só Deus tem o poder de ressuscitar morto. Só Jesus tem o poder de ressuscitar quem está morto. Tanto morto fisicamente quanto morto espiritualmente. Muitas pessoas estão vivendo momentos que estão mortos espirituais. Só que
Só que temos uma deixa de Jesus dentro do texto quando ele argumentava, com as irmãs ali, sobre que poderia ressuscitar. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isso? Ou seja, não tem como um morto fisicamente crer em Jesus, mas tem como um morto espiritualmente ainda ter força, ainda ter compreensão e crer no Senhor. Aí Jesus disse: ainda que esteja morto, viverá. É claro que a alusão ali era a Marta e Maria e os que estavam por ali crer no Senhor Jesus que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, ainda que esteja morto. Se crer, vai ressuscitar. Então, o que era necessário para o milagre de Cristo ali era só a obediência do retirar a pedra, tirar a pedra que estava atrapalhando. Jesus não exigiu daqueles que estavam ali uma coisa difícil que o ser humano não dá conta de fazer. Jesus hoje ele continua a exigir de mim e de você que está me ouvindo, de você que vai ouvir essa mensagem, ele continua a exigir. Ninguém pense que Deus é um Deus que não exige. Ele exige sim e pode exigir. Porque quem precisa de Jesus somos nós. Quem está atolado no pecado é o pecador. Então, quem precisa de um refúgio é o pecador. Quem precisa do livramento é o pecador. Quem precisa de uma ressurreição é o pecador. Quem precisa do perdão é o pecador. Quem passa fome é o pecador. Quem precisa de Deus é o pecador. Deus não precisa de nada, mas nós, pecadores, precisamos de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então, o importante ali para Jesus, ele veio para fazer aquilo que estava fora do alcance do ser humano. Mas aquilo que está dentro do alcance do ser humano, Deus exige que seja cumprido, que seja feito. Né? Deus, ele exige de nós coisas. Ele exige de nós comportamento. Ele exige que nós tenhamos coisas que é para ter. O nosso Deus exige obediência de nós. O nosso Deus exige que nós renuncie. Por quê? Renuncie o quê? O pecado, a imoralidade, a idolatria, tanta coisa ruim que tem. Por que que ele exige? Ele exige porque com exclusividade isso está dentro do alcance do ser humano. Ah, eu não... Por exemplo, tem um vício. Uma pessoa tem um vício. Será que esse vício está longe do alcance do ser humano? Não está. Tem o Espírito de Deus para o abençoar, para o ajudar, para os ensinar, para os proteger, para os fortificar. Mas isso são coisas que o indivíduo terá que ter por força de vontade de correr atrás disso, de se esforçar para conseguir essas bênçãos, conseguir essas vitórias. Né? É necessário isto. Glória a Deus para todos sempre. Entrou aí o Gui Trindade, né? Glória a Deus. Que eu acredito que é o Guilherme, né, Guilherme? É isso, né? Mas Gui Trindade e também o irmão Valdivino e a Juvelina Pavê, né? O Gui, me parece que é de Itapuá, Santa Catarina, e o irmão Valdivino lá de Videira. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Obrigado por estar conosco ao vivo. Glória a Deus para todos sempre. Então, meus amados e queridos irmãos, amigos, todos vós que me escuta, essa questão aqui do 11 de João, capítulo 11, versículo 39 e 40, toda a história da doença, morte e ressurreição de Lázaro, né? Aqui dentro desse versículo que eu li, Jesus apenas exigiu coisas que estava dentro do alcance do ser humano. Jesus nunca exigiu que nós pudéssemos fazer coisa que estivesse dentro da esfera que só Deus pode fazer, né? Apesar que ele nos usa para fazer tais coisas, né? O poder é de Deus, a glória é de Deus.
As manifestações são de Deus. Mediante o quê? Mediante uma obediência do ser humano, do servo, da serva, daqueles que querem viver e andar com Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus, no seu pedido aqui, ele disse: tirai a pedra. Mas nessa ordem que Jesus deu, logo se achou um obstáculo do ser humano, né? Logo se achou um obstáculo. Marta logo disse: Senhor, mas já cheira mal. Jesus não estava perguntando quem. Será que Jesus não sabia que um corpo 4 dias morto já não está em estado de decomposição, fedendo? É claro que Jesus sabia. Só que Jesus não estava interessado nisso. Isso não era da conta também da Maria ou da Marta ou de alguém que estivesse por lá. A coisa que era da conta dessas duas irmãs aflitas porque tinha perdido o seu irmão, a coisa que era para ser feito era aquilo que Jesus mandou fazer. E nós, pecadores, nós confundimos muito na hora de Deus fazer um milagre, na hora de alcançarmos uma vitória, na hora de alcançarmos uma bênção de Deus, nós se confundimos muito quanto a isto. Nós deixamos muitas das vezes a desejar. Não há desculpas para Deus. Nós somos cheios de desculpa, né? Nós botamos obstáculos muitas das vezes em tudo para Deus operar. Quando que esses obstáculos não poderia nunca ser colocado por nós. Mas nós pecadores estamos tentados a compreender que o milagre de Deus deverá ser feito de acordo com o que eu acho. Né? Muitas das vezes nós pecadores pensamos e achamos que Deus vai fazer o milagre da forma que eu acho que tem que ser o milagre. Tem muitas das vezes que Deus fala conosco, mas nós, por causa que exigimos a forma de Deus falar conosco, ele fala e nós não entendemos o que é que ele disse. Nós não sabemos que foi Deus quem disse. Né? Então, muitas das vezes nós exigimos uma bênção de Deus, um milagre de Deus, que Deus fale conosco, mas e passa-se o tempo e até chegamos a dizer: Deus não falou comigo. Né? Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas não é que Deus se esqueceu de mim. Não é que Deus não falou comigo. É que eu tô dando diretrizes para a forma de Deus falar comigo. Muitas das vezes eu estou dizendo, Deus vai falar comigo usando tal profeta. Outro detalhe errôneo do crente. Né? Deus vai falar comigo, eu só vou acreditar. Olha só o Tomé da vida. Né? Eu só vou acreditar que é Deus falando comigo se ele usar tal profeta que não me conhece. Ora, o que é que tem a ver uma profecia de Deus com o profeta conhecer a pessoa ou não conhecer? Você pode ver que a maioria das profecias antigas era pessoas que conheciam o indivíduo. Mas como Deus estava na vida do profeta, o profeta profetizava e pronto. E como Deus também estava na vida daqueles que recebiam a palavra, eles ouviam a palavra e recebiam e entendiam que era Deus falando. Então, muitas das vezes, Deus quer falar conosco, mas por causa das nossas exigências, por causa do nossos achismo, né? Por causa das nossas desculpas, nós terminamos não entendendo que Deus está falando conosco. Nós terminamos entendendo pensando de que Deus nunca se lembrou de mim. Às vezes Deus usa uma criança para falar conosco. Às vezes Deus usa uma circunstância para falar conosco. Às vezes Deus usa um aperto financeiro para falar conosco. Às vezes Deus usa um tempo tenebroso para falar conosco. Às vezes Deus usa o Covid-19 para falar conosco. Às vezes Deus usa coisa pior do que o Covid-19 para falar conosco. Deus tem as formas de falar conosco. Só que os seus servos estão achando formas para tentar ouvir o Senhor Deus falar. E isso não funciona para pecador. Deus não concorda com isso. Deus não concorda com a nossa desculpa. Não há desculpas para Deus. Né? Porque a forma de Deus é de Deus. A forma do servo deveria ser só uma: obedecer.
obedecer e nada mais. Quando há obediência da parte do servo de Deus ao seu Senhor, tudo fica mais fácil. A estrada fica mais curta. O problema fica menor. As lutas ficam mais pequenas. As bênçãos chegam com mais rapidez. E Deus assim vai fazendo o seu, tanto no efetuar quanto no querer, na nossa vida, e o seu nome é glorificado. Nós devemos aprender isto, meus irmãos. Eu tenho essa preocupação de ensinar o povo de Deus, de falar a palavra de Deus ao povo de Deus, mas falar de uma forma contundente, uma forma clara, uma forma honesta, não ser um displicente no falar a palavra, não ser um enganador, não omitir a verdade, não omitir informação coerente para o pecador entender. Né? Nós temos que ser claro, o pecador precisa disso, precisa dessa clareza na palavra. O pecador precisa apenas obedecer à voz de Deus, obedecer o que Jesus está mandando fazer. Quando isto acontece, o milagre de Deus começa a acontecer na nossa vida. Eu lembro-me, deixa ver se me recordo, eu me lembro do Balaão, profeta de Deus, mas deixou ser cego pelo lucro, pelo dinheiro, pelo prêmio que foi oferecido para ele, deixou-se cegar a ponto de Deus aparecer na frente dele, mandar o anjo aparecer na frente dele com uma espada desembainhada, queria cortar-lhe o pescoço, e ele estava tão cego quanto a possível forma de Deus agir com ele, que ele não ouviu, e foi preciso Deus fazer uma jumenta falar, para que depois que a jumenta falasse, ele compreendesse o quanto ele estava cego, o quanto ele estava fora da direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O Balaão ouviu a voz de Deus. O Balaão sabia o que era para ser feito mediante aquela proposta de Balaque. Aleluia! Glória a Deus! Na primeira vez que eles vieram a Balaão, os servos de Balaque, Deus tinha dito para Balaão: não vais com eles. E o Balaão foi lá e disse, olha, o Senhor Deus não quer que eu vá com vocês. Pode voltar para Balaque lá e manda ele plantar batata. Eles foram embora. Depois Balaque mandou de volta eles. E eles chegaram em Balaão, e Balaão vai lá e diz, olha, eu vou consultar o Senhor de volta. Quem sabe se o Senhor se enganou. Entenderam, meus amados? Deus não é Deus de confusão, minha gente. Deus não tinha dito para Balaão que não. E ele não tinha dito que não, pois Balaão, animado com o prêmio, foi lá consultar o Senhor. Aí vem aquele enigma, né? Que Deus mandou Balaão ir na segunda. Lembra disso? Deus mandou Balaão na segunda. Sabe por quê? Porque Balaão tinha sido tentado e se animou com o prêmio de Balaque. Quando Deus diz uma coisa para nós e nós insistimos naquilo, Deus diz que não é, e nós insistimos naquilo, Deus permite nós pagar o preço pela cegueira do nosso interesse. Entenderam, meus amados? A cegueira faz com que irritar Deus. J. Camargo, Deus em Cristo abençoe, meu querido, no nome de Jesus, obrigado por estar conosco. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, Deus se irritou com Balaão, porque ele já tinha dado a ordem. Era para aqueles camaradas ter chegado ali, quando chegaram na segunda vez, e Balaão despedir eles. Nada de perguntar mais nada para Deus.
Você entendeu? Deus exige só nossa obediência para o milagre grande acontecer. E nós estamos confundindo essas coisas. Nós estamos sendo tentados pelos nossos próprios interesses. Temos que tomar muito cuidado com isso. Lembra do profeta de Judá, aonde Deus mandou ele ir até naqueles incrédulos lá para profetizar contra o altar? Deus tinha dado uma ordem, você tem que ir pelo caminho, não volte pelo mesmo caminho. E outro detalhe, não coma na casa de ninguém, não, olha, vai lá, só faz o que eu mandei e volta, e não coma nada na casa dos outros. Pois o abençoado chegou lá, fez tudo o que era para ser feito, mas abriu o bico lá, dizendo que, porque um profeta velho apareceu. Quando o profeta velho aparece, toma cuidado, que é um perigo. As pessoas querem ser guiadas por profecia. Ande guiado por esta profecia que você não erra o caminho. É um perigo a tal da ser guiado por profecia. Profecia não guia ninguém. O que guia é essa aqui, ó. A palavra de Deus é quem guia. Então o profeta foi lá, um profeta velho que tinha por lá, mandou chamar, ele abriu a boca dizendo que não era. O profeta disse, mas eu sou profeta também, e o Senhor Deus me apareceu e disse que você podia voltar. Ele, em vez de ficar com a voz de Deus no início da jornada dele, dizendo que não era para ele, que não era para ele comer, pois ele concordou com a ideia do profeta velho. Voltou e comeu. Mas Deus já não tinha dado uma ordem? Esse negócio, irmão, de seguir a Jesus meio, Deus disse hoje uma coisa, amanhã diz outra. Isso não é Deus. Tem que botar isso na cabeça. Mas é de Deus. Olha, pastor, o negócio é de Deus. Amanhã está espraguejando o negócio, dizendo que foi o cão que deu. O que é isso? E outro, é de Deus, mas não deu certo. O que é isso? Deus não se engana. Resultado, o profetazinho comeu, bebeu, depois que comeu e bebeu, o mesmo profeta que os fez tropeçar, Deus, o próprio Deus, usa ele para exortar ele, dizendo que ele foi rebelde à voz de Deus. Ele foi rebelde à voz do Senhor. E o profeta profetizou para ele que ele não ia chegar em Judá, que ele ia morrer pelo caminho. E aconteceu. Um leão apareceu, matou ele, e nem feriu o jumento. Né? Só matou ele, deixou o corpo dele estendido ali para se cumprir o profeta do Senhor foi rebelde à voz de Deus. Então o que Jesus quer, meus amados irmãos, de nós é apenas obedecer a sua palavra. Você acha que se a mulher lá, a mulher que foi chamar o Eliseu, que os 2 filhos dela estavam para ser vendidos para pagar a dívida do marido que morreu, você acha que se ela não obedece à voz de Deus, por intermédio do homem de Deus, a respeito de ir na casa dos vizinhos buscar vasos, muitos vasos, que diz a palavra não poucos vasos, você acha que se ela não tivesse obedecido, Deus teria feito o milagre na casa daquela mulher? Não. Mas eu e tu, nós, que de repente não temos afinidade na obediência à palavra de Deus, nós poderíamos tentar botar esses obstáculos, essas desculpas, dizendo, mas aonde é que vai se buscar tanto óleo, né, tanto azeite para encher tantos vasos que está sendo dito? Ora, te coloca na presença de Deus como vasos vazios e Deus vai te encher. Vamos buscar vasos vazios para Deus encher dentro dessa casa. Vamos buscar as almas que estão lá, que são vasos de Deus, mas estão vazios de Deus, para o Espírito Santo de Deus encher eles. Se nós trouxer muitos vasos, se nós tratar em trabalhar para Deus, ganhar alma para Jesus, trazer pessoas à casa de Deus, eles vêm vazios, mas o Senhor vai os encher. Quantos vasos nós trouxer, são tantos quanto Deus encherá. O milagre de Deus está aí.
Nós queremos sempre vaso cheio, queremos trazer vasos cheios de fora. Não, nós temos que trazer vasos, muitos, não é poucos, e vazios para o milagre de Deus acontecer. Esta mulher, ela obedeceu à voz de Deus, do homem de Deus. Busque vasos vazios, não poucos. E aconteceu o quê? Aconteceu que Deus deu para aquela mulher por causa da obediência dela, Deus deu a condição de ela viver aposentada para o resto da vida. Ou não foi isto? Ou não foi isto que está lá em Reis? O profeta de Deus disse: vende o azeite, paga a tua dívida e viverás do resto. Aposentadoria e tanto, né, meus irmãos? Tudo por quê? Pela obediência à palavra de Deus. Você está querendo uma bênção desse tipo? Hã? Tem medo de obedecer à voz de Deus? Obedece à voz de Deus. Obedece aquilo que ele já colocou no teu coração para você fazer. Para ver se o próprio Deus não trabalhará em teu favor. Se Deus não vai agir na tua vida, na tua casa. Se o Senhor Deus não vai fazer o grande milagre. Porque isso são coisas que é para nós fazer. O milagre vem de Deus, por meio da nossa obediência, por meio de nós obedecermos à voz do Senhor, o nosso grande Deus. Não há desculpas para Deus. Ah, mas eu não faço isso por causa disso, por causa daquilo. Não há desculpas para Deus. Como você tem o prazer e o privilégio de ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus falando no teu coração, vá e faça, cumpra depressa aquilo que ele mandou. Obedeça a sua voz. Nós estamos doidinhos que Deus faça um milagre por meio de circunstâncias favoráveis a nós. Se for circunstâncias favoráveis, não é milagre de Deus. Eu disse para um dos membros da minha família essa palavra essa semana. Se for favorável, se é coisa fácil para ser feito, não é milagre. Não é milagre de Deus. O milagre de Deus é mediante a nossa fé, mediante a nossa obediência e mediante uma coisa que está longe do nosso alcance. Coisa que não é favorável. Para nós depois dizer para Deus que até eu fazia aquilo, aonde Deus seria glorificado assim? Então, meus queridos irmãos, aqui disse Jesus, tirai a pedra. Aí lá vem Marta com aquela desculpa esfarrapada, Senhor, mas já cheira mal. Jesus não estava perguntando se estava fedendo mal. Jesus sabia do estado de decomposição do irmão Lázaro na sepultura há 4 dias. Mas Jesus ia fazer o milagre, só precisava da obediência de fé. Eu obedeço porque eu tenho fé em Deus. Você deverá obedecer porque você acredita em Deus. Você confia no Senhor. Você sabe que a situação não é boa. Você sabe que as circunstâncias estão apresentando coisa impossível. Pois se nós tivermos fé, é aí que Jesus entra com o milagre. Nós estamos querendo ver milagre de Deus em meio à circunstância fácil. Tem alguns que dizem assim, eu vivo da fé. Eu vivo da fé, muitas das vezes, isso costuma acontecer entre obreiros, tá? Esse negócio eu vivo por fé, mas às vezes é pela fé dos outros. Porque acredita que aquela pessoa, né, conhece a vida da pessoa, é uma pessoa boa, é uma pessoa que gosta de cooperar com a obra de Deus, aí a pessoa vai por fé daquela pessoa. Se Jesus elimina aquela pessoa, ou aquela pessoa vai embora, ou acontece qualquer coisa nesse sentido, a fé daquela pessoa, será que vai continuar ele entendendo que ele vive de fé? Eu acredito que as circunstâncias que são desfavoráveis para mim, é Deus levantar, né? É Deus levantar pessoas que de repente não estão em nossa volta, pessoas de longe,
pessoas que não tinham nem botado isso na cabeça, Deus levantar alguém para cooperar, para ajudar, coisa que não estava dentro do teu alcance e ainda não está. Coisas que o próprio Deus vai trabalhar na vida das pessoas para fazer acontecer alguma coisa na tua vida. Mas é algo que Deus vai fazer. E o que é que eu devo fazer? Tirar a pedra da incredulidade. Tirar a pedra da desconfiança. Ah, o meu Deus vai agir e o meu Deus vai me suprir segundo as minhas necessidades. E o meu Deus vai suprir você segundo as tuas necessidades em Cristo, em glória de Deus. Mas é preciso nós tirarmos essa pedra da desconfiança. É preciso nós parar de ficar pensando que vamos morrer de fome. É preciso nós parar com essa desconfiança de que Deus não está olhando para nós. É preciso nós viver um dia a cada dia. É preciso nós acreditar no impossível de Deus, porque esse impossível é para nós, mas para Deus tudo é possível. E ele ainda diz que tudo é possível ao que crer. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia! Nós temos aqui no Pato Branco uma grande obra de Deus para realizar, né? Uma igreja pequena, uma igreja com poucos membros, uma igreja que não tem recurso financeiro nenhum. Mas nós temos fé para manter esta palavra, né? Nós temos fé para manter esta palavra, levantar homens e mulheres capazes de ajudar, capazes de fazer essa obra crescer. Eu tenho fé, só que eu tenho que tirar essa incredulidade de mim, de pensar que Jesus não está nesse negócio, de repente, mas quem é que vai fazer? Deus tem os seus para fazer essa obra. Ah, mas é pequeno, mas tem pouco recurso. Ora, eu acredito no Deus dono do ouro e da prata. Eu acredito num Deus que supre as necessidades do seu povo, da sua casa, daqueles que trabalham para a obra de Deus. E eu tenho que continuar com esta palavra. Eu não posso dizer, mas Senhor, se eu continuar pregando desse tipo que eu prego, eu vou passar necessidade. Ninguém vai me ouvir, ninguém vai cooperar, ninguém vai contribuir. Eu não posso pensar assim, porque os ímpios, os incrédulos, aqueles que até às vezes estão na igreja, mas são incrédulos, vão continuar dizendo para mim que se eu continuar pregando a palavra de Deus dessa forma, se eu insistir pregando apenas a verdade, sem um pouco de enfeite, eles continuam me dizendo que eu não vou sair da lona, que eu não vou ganhar ninguém para Jesus e que o Senhor Deus não vai levantar ninguém porque precisa de um enfeite, precisa né, de passar um pano quente, precisa de ser esse meio light, né? Precisa ser essas coisas. A gente escuta essas sugestões. A gente ouve essas sugestões. A gente é tentado a concordar com essas sugestões. Mas e Deus concorda com esse tipo de desculpa? Ou nós devemos continuar pregando a verdade? Ou nós devemos continuar exortando a Igreja de Cristo a viver na verdade? Ou nós devemos continuar insistindo que a Igreja de Cristo deverá ser alicerçada no pilar da verdade? O que é que nós devemos fazer? Como devemos se comportar mediante uma circunstância assim? Que Deus fale conosco. Que Deus continue conosco. Porque esta é a regra para quem quer agradar a Deus. Neide Barcaró entrou, Deus abençoe. Francisca Maria dos Santos também. Deus abençoe, meus amados. Estamos aqui pregando a palavra. Estamos aqui falando da palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Então, vamos ficar com Cristo, vamos ficar ao lado de Cristo ou vamos ficar ao lado de circunstâncias dizendo para o próprio Jesus que já cheira mal e que não tem como tirar essa pedra porque já está cheirando mal? Qual será a nossa desculpa? Pois no Senhor não há desculpa. Não há desculpa para o Senhor Deus operar. Ou seja, nós não conseguimos convencer Deus das nossas desculpas. Porque isso nunca funcionou para servo de Deus nenhum. Nunca deu certo para servo de Deus nenhum.
Entenderam? É importante nós mantermos a nossa fé. Quem vive de circunstâncias favoráveis perdeu-se pelo caminho na fé. Se vai acontecer, se eu acredito só numa coisa que eu estou vendo, isso não é fé. Se eu acredito só em uma coisa, só em alguma coisa que as circunstâncias está a leitura da circunstância, eu estou conseguindo entendê-la, isso não é fé. Isso é andar por vista e não por fé. Porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem quer ser justo com Deus precisa viver pela fé. Eu estou acreditando no impossível de Deus. Eu acredito, meus irmãos, eu tenho que revelar isso para vocês que eu estou pregando isso. Eu acredito num trabalhar grandioso de Deus. De nós termos um quadro de obreiro seleto, um quadro de obreiro que represente Cristo na face da terra. Eu acredito, eu estou falando dos meus sonhos que tenho, que posso sonhar. Alguns estão dizendo aí que Deus sonha, cantando, dizendo que Deus sonhou. Deus não sonha porque Deus não dorme. Né? Mas nós devemos sonhar com coisas grandes. José sonhou e foi grande. Chegou alto. Então eu sonho com uma igreja abençoada, com um grupo grande de crentes e de obreiros adorando a Deus. Eu sonho com uma igreja que for alicerçada na palavra de Deus e não renuncia a Jesus de jeito nenhum. Eu sonho com uma igreja que não andará nos moldes do mundo. Eu sonho com uma igreja, eu pastorear uma igreja aonde para mim conseguir chegar na casa de todos os crentes, eu tenha que passar um ano inteiro visitando. Todo dia. Eu sonho em ter um grupo seleto de obreiros que quando eu disser uma frase, ele sabe todo o relatório. Que eu falo uma letra, ele sabe toda a palavra. Por quê? Isso chama-se comunhão, isso chama-se preparo. Isso está falando de uma igreja preparada. De uma igreja que as ovelhas conhecem o seu pastor, que o seu pastor conhece as ovelhas, que o seu pastor guia as ovelhas às águas tranquilas. Eu tenho esse sonho. Eu acredito que Deus está fazendo nesses últimos dias coisas assim. Está chegando pessoas novas na igreja. Jesus está salvando pessoas com grandes dificuldades. Estão se aproximando, estão comendo a comida e estão gostando da comida. Ora, que comida diferente. Ora, eu estou sentindo a glória de Deus. Isso é bom. E eu exorto a todos os outros irmãos, obreiros, né, pastores de outras denominações, a entrar pelo caminho da verdade. Porque estão andando muito deles por vista. Está pregando muitas das vezes só o que agrada o pecador. Não o que o pecador precisa para ser liberto. Estão pregando coisas para conquistar para si um grupo de pessoas que vão ficar alienadas o tempo todo, um saboteando o outro, um contribuindo porque o pastor vai falar palavra bonita e o pastor falando palavras bonitas porque aquele vai contribuir. E não é isso que Jesus quer. Isto é andar por vista e não por fé. É muito importante nós chamarmos-nos atenção um do outro por meio da palavra. É muito importante nós entendermos que a ordem de Jesus foi: tire a pedra. Tire a pedra porque o milagre é comigo. Tire a dúvida. O Tomé andava só por vista. Se eu não ver Jesus com as mãos furadas e no seu lado não botar o dedo para ver, eu não vou acreditar. Pois o homem andou 3 anos e meio com Jesus, vendo todos os milagres. Mas só acredito na ressurreição
né? Era mais incrédulo que a Marta e Maria, né? A Marta e Maria disseram, olha, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E ele, o Tomé, nem na ressurreição acreditava. Jesus tinha dito que o Filho do Homem há de padecer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Então isto é andar por vista. A ordem de Jesus foi, tire a pedra. Marta lá vem dizendo, mas já cheira mal, Senhor. Que importa se cheira mal? Nós estamos usando nosso nariz para ficar regulando os milagres de Deus. Nós estamos usando nossas mãos para regular os milagres de Deus. Nós estamos usando nossos olhos carnais para regular os milagres de Deus. Estamos usando a nossa língua para regular os milagres de Deus. Estamos usando as circunstâncias naturais para regular milagre de Deus. Deus só vai fazer o milagre que eu acredito que aquilo vai dar certo, porque até eu faria aquele milagre. Até eu faria aquele truque, porque o homem só sabe fazer truque. Mas milagre não dá conta de fazer. E Jesus dá conta de fazer o milagre, por meio da nossa obediência, por meio apenas do nosso sim. Sim, Senhor. Sim, fala porque o teu servo ouve. Age na minha vida porque eu creio. Age na minha vida porque eu acredito. Eu queria, irmãos, que vocês, no nome de Jesus, vocês que estão assistindo essa live, que vocês compartilhassem ela para outros, porque hoje não está salgado o churrasco aqui não, né? Não está salgado, mas está vindo de uma forma muito importante para nós meditarmos. Não há grande exortação no sentido de ai daqui, ai dali, né? Aqueles pau de quina que Jeová dá. Mas, querendo ou não querendo, está nos exortando a nos enxergarmos. A nós se enxergar. A nós compreendermos o que é que Deus quer para nós. O milagre vai vir. O milagre vai acontecer. Mas se você botar o medo na frente, a cisma na frente, as desculpas no caminho, mais Senhor, mas já cheira mal, mais Senhor, para Deus não funciona isto. Você quer o milagre de Deus? Faça a sua parte. Sua parte era só a parte aqui era só tirar pedras, gente. Vocês perceberam que era uma coisa simples para fazer? Só precisava de força física. Não precisava de outras coisas a mais. Pois nós estamos tentando ajudar Deus com a nossa força física. Mas eu nem sei pregar, pastor. Mas você sabe ser um testemunha viva de Cristo? Quando você passa por alguém percebe que você é um homem de Deus. Percebe que você é uma mulher de Deus. Você é capaz de convencer alguém com o teu testemunho? Ou o teu testemunho não tem nada de testemunho? Porque hoje a coisa tá feia, né? Hoje hoje tá faltando testemunho entre o povo que se diz que vai morar no céu. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes eu não sei pregar, mas eu sei viver uma vida piedosa. Às vezes eu sei levantar um caído. Às vezes eu sei dar um testemunho da minha vida que eu vivi lá fora. Às vezes eu sei dar um conselho, que é uma palavra curta, né? Às vezes eu sei entregar um folheto, às vezes eu dou conta de fazer um convite para alguém vir à casa de Deus. Às vezes eu consigo dar uma ajuda a alguém. De repente eu consigo alguém que está com uma necessidade, eu consigo ali levar uma cesta básica, um pouco de comida. Às vezes eu sei dizer para alguém que, olha, naquela igreja lá tem um pastor, tem uma igreja que prega a verdade. Se você quiser ser liberto, vá ouvir. Às vezes eu consigo falar isso, né? Mas a gente fica muito dizendo, não, se eu pregasse igual o Abílio Santana, eu iria ganhar muita alma para Jesus. Se eu pregasse igual o Giovan Rodrigues, se eu fosse um pregador dos Gideões, olha, Satanás teria que sair da minha frente. Satanás não saiu da frente de muitos pregadores dos Gideões. Satanás, na verdade, matou eles. Porque as pessoas pensam que é por força que a gente pode fazer alguma coisa boa para Deus. Deus não usa nossas forças para o milagre. Deus usa nossas forças para nós obedecer a Ele.
Só precisava da força humana só para tirar a pedra que estava na frente. Porque tirando a pedra, todos estavam ali concordando que Jesus ia fazer o milagre. Penseis nisso, irmãos. É muito importante essa palavra de Deus que Deus me deu hoje para nós. Que Deus nos deu para nós hoje. É muito importante essa palavra. Seja abençoado por Deus por ela. O milagre está na porta. O milagre está ali. Só Jesus dizendo, tire a pedra. Né? Tire o medo. Desconfiança. Seja corajoso. Seja intrépido. A gente está pensando que muitas das vezes que para estar na presença de Deus tem que estar obedecendo protocolo humano. Para adquirir o milagre de Deus tem que estar obedecendo sistema corrompido. Para estar na presença de Deus é preciso a gente se parecer com Jesus, né? O manequim de Jesus Cristo. É preciso a gente estar esplendidamente bem e alguém empolgado com nós dizendo este é o homem de Deus. Você não precisa disso, você precisa ter essa comunhão com Deus, ouvir a palavra de Deus, andar na presença de Deus, obedecer à voz de Deus e assim Deus será glorificado em nossa vida. Glória a Deus. Depois que eles obedeceram a palavra de Deus, aconteceu o milagre. Jesus disse, não tinha dito que se crer verás a glória de Deus? Eu não tinha dito que se vocês tirar a pedra, vocês vão ver o milagre? Pode ver o que é esse versículo 40. E Jesus estava tentando dizer isso. Se vocês tirar a pedra, eu vou fazer o milagre. Mas aí ele usou, né? Ele usou a palavra dizendo assim, ó, eu não hei dito que se vocês crerem verão a glória de Deus. Eu já não afirmei isso para vocês, que apenas vocês precisam acreditar para ver o milagre? Se vocês crerem, vocês vão ver o milagre acontecer? O Tomé disse, não, se eu ver, eu creio. Mas é preciso, o certo é crer para ver. Louvado seja Deus. Aí o que é que aconteceu? Lá no versículo 43, depois que eles obedeceram, Jesus deu um brado e disse, Lázaro, vem para fora. E o milagre aconteceu. Eu quero orar por você neste momento. Quero abençoar a sua vida. Quero continuar pregando a palavra de Deus. Quero continuar contando com as suas orações, com as suas cooperações. Quero continuar na presença do Deus vivo. Somos pecadores, necessitados de Deus, muitas das vezes falhos, mas eu acho importante que muitas falhas estão aqui, mas aqui está toda a verdade. Aqui não tem engano. Louvado seja Deus. Eu quero te abençoar, quero orar aí pelos irmãos que pediram oração, né? Quero orar por você, por sua casa, por sua família. Sei que nesse horário tem muita gente ocupada com outras coisas, né? A gente tem muito conhecimento, muitos irmãos sempre acompanhando as lives. Tem dia que tem menos, né? Mas o importante é que a gente continue adorando o Rei da Glória. Ore comigo e receba a tua bênção agora. Receba a tua bênção no nome de Jesus. Querido Deus, Pai que está no céu, no nome de Jesus de Nazaré, o teu filho e a tua filha que está aí agora, Senhor, nos ouvindo, e que crê no milagre de Deus. Eu quero orar por ele e por ela. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor entre com providência, dando vitória, Senhor, dando graça, estendendo as tuas mãos, operando, Senhor Deus, um milagre por meio da nossa obediência. Eu acredito sim em Ti, Senhor. Eu não preciso ver nada para acreditar. Eu acredito antes de ver. Eu confio, sei que os teus filhos que estão, Senhor Deus, ouvindo essa mensagem, eles estão recebendo a tua bênção agora. Eu abençoo no nome de Jesus. Eu abençoo no nome de Jesus a vida do teu povo.
Seja, Senhor Deus, glorificado na vida do teu filho e da tua filha. Seja o teu nome louvado na vida dele. Abre as portas, Senhor. Dê graça, saúde, vitória. Vem operar grandiosissimamente. Usa o teu povo, usa os teus filhos. Pai bendito, seja o teu nome glorificado. Eu estou esperando no meu Senhor, fazendo a minha parte, pregando ao teu povo e abençoando a todos quanto escutar essa mensagem. Em nome de Jesus, é a minha oração abençoadora para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos, Deus em Cristo abençoe vocês. No nome de Jesus. Vamos continuar orando, clamando a Deus, né? Estamos aí com uma campanha de oração na igreja, né? Claro que não é na igreja agora, porque ela está fechada. Mas entre a igreja, que é os crentes, né? 77 dias de oração. É uma campanha. Todo dia orando um pouco, cada crente. Eu faço vocês lembrar disso, né? Quem quiser entrar na oração ainda dá tempo. Não vai orar os 77, mas pode ajudar na oração. Temos essa campanha aí. Temos um pouco mais ainda de um mês pela frente de oração. Já estamos vencendo mais de um mês de oração. E vamos estar orando, clamando ao Deus dos céus pela vida do povo de Deus, pela vida da Igreja de Cristo, pela vida da nossa nação, pelo nosso país, né? Para que Deus venha abençoar. Nos acompanhe, compartilhe a mensagem no Facebook e nos visite lá no YouTube, né? Pastor Elinaldo. Vá lá, se inscreva no canal, ajude o canalzinho a crescer e o nome de Cristo será glorificado. Conto com vocês no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus na paz do Senhor. Amém.